Quero compartilhar com os irmãos hoje o texto de Apocalipse, capítulo 2. Vamos pregar sobre Apocalipse, final dos tempos, volta de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7 diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és digno e merecedor da nossa gratidão, do nosso louvor. Eu te agradeço, ó Deus, por este retiro. Te agradeço, ó Pai, pela Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, por nos ajudar a realizá-lo. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou neste tempo. Foram dias agradáveis, dias onde pudemos estar em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Agradeço a Ti, ó Deus, pela vida de cada adolescente que participou, pelos pais, pela igreja que apoiou o Senhor, contribuiu. Agradeço a Ti, ó Deus, por cada irmão, Senhor. Obrigado, Deus querido, pela vida do Vitor, da Laura, que nos ajudaram muito, Senhor. Em especial, eu te agradeço pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra nesta hora. Peço a Ti que o Senhor nos abençoe nesta reflexão. Peço a Deus que o Senhor abençoe o pastor Neilson, que está fazendo esta prova. Pai, eu peço que o Senhor o ajude a conseguir a nota que falta para ele alcançar esta bolsa, Senhor. Tu sabes da vida, das lutas, da necessidade do Teu servo, Senhor. Eu sei, ó Deus, que ele me compartilhou, falta pouco em relação à nota, Senhor. Mas é um desafio, então eu coloco diante de Ti, Pai, capacita o Teu servo, ilumina, dá a ele a tranquilidade, a serenidade, ajuda a lembrar daquilo que ele sabe, daquilo que ele já tem na sua vida como experiência e como conhecimento, Senhor. E ele possa conseguir o que ele tanto anseia, Pai. E eu coloco esse tempo aqui nosso diante do Senhor. Peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre esse texto hoje. É um texto bem conhecido, fala sobre a primeira carta, na verdade, a primeira carta que João escreve, que foi ditada por Jesus. E ele escreve às 7 igrejas da Ásia. Essa é a primeira, a igreja de Éfeso. A primeira carta que Jesus dita para João escrever, para ser destinada à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade capital da Ásia e a maior cidade da Ásia. Era a capital do Império Romano na Ásia, né? Maior, mais de 300 mil habitantes, estima-se que ela tinha. Um centro comercial e religioso daquela região. Uma igreja que ficava nessa cidade era uma igreja, sem dúvida, né? Importante, é um dos principais centros do cristianismo naquele tempo. Inclusive nessa igreja Paulo ficou 3 anos, é a única igreja onde Paulo passou tanto tempo assim. Na sua terceira viagem missionária ele ficou 3 anos ensinando essa igreja. E nesta carta
o Senhor Jesus já começa dizendo que, sobre algumas características desta igreja. Ele escreve, olha, diz isto, escreve a igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Lembrando que, olha irmãos, todo o capítulo 2 e 3, que fala das cartas às igrejas, tem muitos ensinamentos, tanto proféticos quanto históricos, devocionais. Então, muita coisa que se poderia tirar disso. Mas eu quero ser bem objetivo para nós nessa manhã e olhar esse texto um lado mais devocional, em vez de apocalíptico, né, em vez de profético. Tirar algumas lições para nós. João, então, escreve, né, aqui Jesus falando para ele, diz aqui, olha, no versículo 2. A gente sabe que é Jesus devido ao contexto que vem antes aqui, né, do capítulo 1. Então, é Jesus que está ditando essa carta para o apóstolo João escrever às igrejas. Nesses dois capítulos aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3. Então ele diz, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. A maioria das versões, nessa palavra aqui, paciência, elas trazem a palavra perseverança. Talvez essa seja a sua tradução. Então ele traz aqui, primeiro o Senhor Jesus dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a igreja. E para todas as igrejas que ele escreve, ele fala, eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus conhece as igrejas, conhece esta igreja local aqui, sabe das suas virtudes e sabe daquilo que precisa melhorar. Então, nessa carta, ele faz, primeiro, ele destaca algumas características e faz alguns elogios para essa igreja. Primeiro, ele fala que essa igreja é uma igreja trabalhadora. Algumas traduções trazem com isso o teu labor. E o labor é um serviço prestado sob pressão. Conheço o teu serviço, que não tem sido fácil, prestado sob pressão. Então, conheço as tuas obras, o teu trabalho. Uma igreja que trabalhava muito para o Senhor. É uma igreja perseverante, como eu falei, em algumas traduções trazem perseverança ao invés de paciência. É uma igreja que prestava esse serviço, esse labor, mesmo em meio às perseguições, que nós sabemos que eram muitas ali no início da igreja. Muitas perseguições. Em meio a essa perseguição, ela trabalhava perseverante. Era uma igreja também zelosa pelo seu ensino, pela sua doutrina. Tanto é que ela suportava, ela no versículo 2 aqui, ele fala assim, conheço as tuas obras, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então era uma igreja que estava zelando ali pela sua vida comunitária, pela sua doutrina, pelo seu ensino, pela sua santidade, porque ela suportava esses ensinos, ela enfrentava, ela não suportava os ensinos que vinham de fora, que era esse, não posso suportar os maus, eram já seitas e grupos e ensinos que tinham naquela época, e elas não suportava, não permitia que esses ensinos entrassem na igreja, mas também uma igreja que provava que era pregado por aqueles que se diziam apóstolos, mas não são. Já eram o zelo pela doutrina daqueles que vinham de dentro da igreja, porque eles avaliavam aquilo que estava sendo dito por esses que se diziam ser apóstolos. Então, lendo alguns comentários, diziam que não era comum naquele tempo ter muitos pregadores itinerantes e que passavam nas igrejas para trazer os seus ensinos, e eles avaliavam aquilo que estava sendo pregado para ver se realmente era o ensino correto, porque lembrando que eles foram ensinados por 3 anos, nada mais, nada menos, pelo apóstolo Paulo. Nenhuma igreja teve esse privilégio por tanto tempo. Então, uma igreja bem preparada para resistir às oposições doutrinárias de fora, às oposições de dentro que poderiam surgir, os falsos ensinos. Então, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja perseverante em meio às dificuldades, às pressões, às oposições, e era uma igreja que tinha zelo pelo seu ensino. Mas o Senhor Jesus começa
destacando essas qualidades, mas diz também: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, eu vendo esse texto, irmãos, eu fico pensando assim: como pode uma igreja com todas essas características e mesmo assim deixar o primeiro amor? Eu então gostaria de primeiro pensar sobre, com os irmãos, o que é esse primeiro amor que está se referindo aqui. O que é que eles deixaram que o Senhor está advertindo eles aqui? Como o texto não diz claramente assim, olha, primeiro amor é isto, você não vai encontrar, olha, primeiro amor é isso aqui que eles deixaram. Só diz assim, deixaram o primeiro amor, que é assim, assim, assim. Então não dá essas características detalhadamente sobre o que é esse primeiro amor. Então gostaria de pensar sobre isso com os irmãos. Champlin, lá no seu comentário sobre o Novo Testamento, ele fala que o primeiro amor é a devoção entusiasta inicial da igreja pelo seu Senhor. Devoção, cheia de entusiasmo, né? No início dela, no início da igreja, pelo seu Senhor. Então isso seria o primeiro amor, aquele amor do início da caminhada, aquele amor do novo convertido, aquele amor daquela pessoa que recebe essa revelação desta graça, deste amor de Deus por nós e se entrega a esse amor. Então, para tentar exemplificar isso, eu vou tirar alguns exemplos para nós. Primeiro, da minha própria vida. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, com 22 anos de idade, vai fazer 21 anos, né? Eu vou completar 43. Algumas características podiam ser encontradas na minha vida, na vida de novos convertidos, porque desde a minha conversão e depois, consequentemente, para o ministério, vai fazer 15 anos que eu sou pastor, e sempre trabalhei e gosto de trabalhar com novos convertidos. E essas características a gente encontra também na vida deles, geralmente. Outra coisa é na vida do relacionamento de homem e mulher. Aquela paixão do início, do namoro, do noivado, talvez nos primeiros anos de casamento, e eu posso falar disso com autoridade, porque até hoje sou eternamente apaixonado pela minha esposa. Também na vida de personagens bíblicos e na vida do próprio Jesus. Primeiro, a sede de Deus. O primeiro amor é caracterizado pela sede, ou pelo prazer e o desejo intenso de estar na presença daquele que a gente ama. Isso eu evidenciei na minha vida, porque quando eu conheci Jesus como Salvador, eu tinha prazer de estar na presença dele, gastava muito tempo no meu devocional, mesmo não tendo sido ensinado sobre isso. Eu tinha prazer de passar aquele tempo em oração do meu jeito, com as minhas palavras, que não eram nada elaboradas, e mesmo sem conhecer nada da Bíblia, porque eu nunca tinha tido um contato com a Bíblia antes de me converter. Mas eu tinha sede de Deus, de conhecê-lo, de estar na presença dele. Quando a gente observa essa característica na vida das pessoas que tiveram uma experiência com Deus e aceitaram Jesus como Salvador, a gente encontra isso. Pessoas que gostam de estar na presença de Deus, que mesmo com o seu pouco conhecimento, mas elas têm prazer de buscar, de estar na presença de Deus, de ir para a igreja. Eu, como professor de novos convertidos, que sempre fui nas igrejas que eu passei, a gente observava essa característica, quando vai preparando eles para o batismo, né? Tudo que você pede para eles, eles fazem. Se passa um resumo, eles fazem. Você pede para ele ler um texto, eles leem, na sua maioria. Depois o tempo vai passando, a gente não encontra tanto essa lição de casa feita pelos mais velhos na fé. Mas eu sempre encontrei isso com muita facilidade. Parecia que, olha, é normal eu ter que fazer esse estudo, e porque eu quero aprender mais desse Deus, que eu comecei essa caminhada com ele. Então essa sede de Deus, esse desejo de estar na presença dele, de conhecê-lo melhor. Isso a gente observa na vida daqueles que são apaixonados, estão no início ou do seu romance, ou que mantém essa chama acesa. O prazer, a alegria de estar na presença da pessoa que ama. É prazeroso. Quando não há isso, o prazer está mais em estar em outro
em outros lugares. Evita-se até chegar em casa. A gente às vezes trabalha com casais e vê esse problema, às vezes, de chegar em casa e o clima está tão ruim que é melhor demorar para chegar em casa, chegar já está dormindo, ela já está dormindo, e aí não evitar conflitos. Mas quando a gente mantém essa chama acesa, a gente tem prazer da companhia do outro, né? E isso é encontrado também na vida daquelas pessoas que estão no seu primeiro amor. Elas gostam de estar com Jesus. Elas gostam de estar na presença dele, gostam de aprender, têm curiosidade de descobrir as coisas que estão sendo ensinadas, porque tudo é novo, tudo é novidade. A gente encontra outra característica que é a prontidão para obedecer. Não existe nada tão difícil, custoso, que seja um sacrifício tão grande que não vale a pena ser feito por aquela pessoa que a gente ama. Por aquela pessoa que a gente está apaixonada. Por aquela pessoa, no caso aqui, conhecendo a Jesus e pensando em tudo aquilo que ele suportou por nós. Qual a renúncia que ele pede para a gente fazer, que seja tão grande que eu não possa fazer por ele diante de tudo aquilo que ele já fez por mim? Qual o preço é tão alto? Então a disposição, essa prontidão para obedecer, é uma característica encontrada nessas pessoas que estão vivendo nesse primeiro amor. Nada é tão custoso, ou mesmo que seja custoso, mas diante da preservação desse relacionamento, da manutenção e do aprofundamento dessa relação com Deus, com Jesus, vale a pena ser feito. Vale a pena ser feito algumas renúncias, alguns sacrifícios, que para nós é custoso, mas por estar caminhando com Deus. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi a primeira mensagem que eu ouvi quando eu fui à igreja, antes de aceitar a Cristo, que eu vi à frente. Interessante que foi uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. Na sexta o pastor pregou sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele fez apelo, eu fui lá me negar a mim mesmo e aceitei a Jesus. No sábado, tome a sua cruz. Na hora do apelo, onde estava eu? Lá na frente também, tomando a cruz. No domingo, e siga-me. Aí, no apelo também eu não resisti, lá estava eu de novo. Entregando a minha vida para Jesus, eu queria ter certeza que estava bem entregue mesmo, e eu não queria ter dúvida, mas é que falava tanto ao meu coração, e uma mensagem ia completando a outra, e eu queria sair dali, e eu saí dali com a certeza de que tive um encontro com Jesus. E por último, a disposição para falar dele. Quando a gente ama alguém, a gente gosta de falar dessa pessoa, quando está com outras pessoas, de compartilhar da sua relação com essa pessoa amada. Basta ver com que entusiasmo as pessoas apaixonadas falam da sua paixão. E é um desejo daquele que está nesse primeiro amor falar dele. Eu lembro que eu tinha alguns amigos que eu falava sempre de Jesus para eles, e teve um que falou assim para mim: não. Eu fui na casa dele: eu vou te fazer uma visita. Liguei para ele e falei: não, se for para você vir aqui para falar de Jesus, então nem vem. Porque ele não queria saber. E eu não tinha outro assunto. Então eu não fui. Não tinha outro interesse naquele tempo. Foi algo tão maravilhoso que aconteceu comigo que eu não poderia falar de outra coisa. Eu queria falar de Jesus para aquela pessoa, enquanto eu tinha o desejo de abrir a cabeça dele e enfiar ali os conceitos que eu estava aprendendo, as verdades que eu estava aprendendo sobre Jesus, e esse conhecimento dele para essa pessoa, esses meus amigos poderem experimentar também. Isso a gente encontra na vida de quem está apaixonado, isso a gente encontra na vida de novos convertidos. O pastor que me batizou, o pastor Edson, ele sempre fazia uma pergunta na profissão de fé: você já falou de Jesus para alguém? Era quase como um requisito, né? Mas não era colocado como um requisito, né? Era uma pergunta. E todos que iam se batizar sempre falavam: eu falei de Jesus para alguém, como foi? E aí contava como foi aquela experiência de falar de Jesus, mesmo na nossa ignorância sobre as verdades ainda, sem aquele conhecimento todo para você evangelizar, mas a gente falava para alguém.
A gente encontra isso, irmãos, na vida dos personagens bíblicos, esses 3 pontos. Os personagens bíblicos que amaram a Deus, que amaram a Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, nós encontramos pessoas que tinham prazer de estar na presença de Deus, que andavam com Deus, pessoas que tinham prontidão para obedecer, ainda que era custoso e Deus pedisse para eles coisas bem difíceis. E a gente encontra essa questão também de prontidão e disposição para falar dele, falar desse Deus que eles andavam na presença dele. E a gente encontra tudo isso na vida de Jesus. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele gastava muitas horas em oração com o Pai. Mesmo tendo vivido a eternidade toda com o Pai, mas enquanto estava na terra, o seu relacionamento com o Pai foi cultivado. Ele tirava horas ali de madrugada, ele se retirava para um lugar sozinho para estar com o Pai, porque ele precisava e queria estar com o Pai. Havia prazer nessa relação. Jesus teve prontidão para obedecer, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não precisamos nem destacar o quanto Jesus veio a esse mundo disposto a obedecer, tanto é que na oração tão famosa que ele faz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele tinha essa disposição, é o que eu vim para cumprir o que estava determinado pelo Pai e aceito por mim, porque Ele e o Pai são um. E a disposição para falar dele, porque Jesus veio para testemunhar do Pai, do reino de Deus, trazer salvação para todo aquele que nele crê. Então, todas essas características deste amor são encontradas nesses exemplos que eu citei, porque não tem uma definição do que é esse primeiro amor, claramente na Bíblia, que foi abandonado. Mas esse amor que João está se referindo aqui, que na verdade Jesus está se referindo aqui, e João está apenas anotando. Então, voltando à nossa pergunta, como pode uma igreja, com todas essas características e essas virtudes, abandonar este amor e ser advertida aqui pelo Senhor? Lembrando que o Senhor Jesus destaca essas qualidades. Mas ele fala, tem uma coisa contra ti, abandonaste o primeiro amor. Então a primeira coisa que eu quero tirar, irmãos, isso aqui foi tudo uma introdução, tá? Mas é rápido agora, tá? Primeira coisa, é que é possível viver desta forma, como aquela igreja vivia. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante no meio da prova, uma igreja que lutava pela doutrina, guardava dos de fora e dos de dentro a sã doutrina. É possível viver dessa forma, mesmo sem o amor. Isso é algo que é bem chocante para nós. É possível viver uma vida com essa intensidade, mesmo sem o amor. Como isso é possível? Champlin, lá na enciclopédia dele, ele fala assim, no comentário desse texto, que há 3 possibilidades aí. Ou esta igreja, o amor deles esfriou, mas não deu tempo ainda de se revelar nas suas obras, não se manifestou esse esfriamento, mas Jesus, como conhece o coração da igreja, conhece o coração das pessoas, já sabia desse esfriamento e adverte essa igreja quanto a esse esfriamento que estava acontecendo, embora ainda as obras continuassem a todo vapor. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, ele diz que pode ser que as obras já tinham esfriado. Havia essas obras, mas já não era como antes no tempo do primeiro amor. A igreja estava operosa, a igreja estava trabalhando, estava zelando, mas já não como antes. E Jesus já estava vendo isso. Já não era mais como era antes. E a terceira possibilidade é que a motivação por trás das ações, por trás de todo o empenho e o trabalho deles, já não era o amor, mas outras motivações secundárias. E Jesus, conhecendo o coração da igreja, os adverte contra esse esfriamento. Então nós não sabemos o que causou esfriamento na igreja e no coração individual dos irmãos. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas o fato é que é destacado aqui que é possível
Essa é a primeira lição que eu tiro para nós, irmão. É possível a gente viver uma vida bem operosa. É possível a pessoa estar trabalhando na obra do Senhor. É possível a pessoa estar enfrentando até uma tribulação, uma dificuldade, e ainda com perseverança. É possível a pessoa estar zelosa pela doutrina correta, que ela entende que é Bíblia. A Bíblia está sendo aqui ensinada, pregada. Eu estou zelando por ela, mas é possível viver essa vida mesmo sem amor. Segunda coisa que eu tiro para nós, como lição, é que segundo, está aqui, no versículo: conheço as tuas obras, o teu trabalho. E, no versículo 3, aliás. Desculpa, 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A segunda lição que eu tiro para a minha vida é que não há nenhum substituto para o primeiro amor. Deus não abre mão desse tipo de amor, desse relacionamento. Ele poderia dizer assim: olha, eu tenho visto todo esse seu trabalho, então está tudo bem. Olha, eu não tenho nada para dizer para vocês, continuem firmes nesse mesmo propósito. Eu vou escrever a segunda carta para outra igreja de Esmirna. Já pode, João, vamos para a segunda carta. Poderia ter dito isso: vocês já estão muito bem. Mas sabe por que ele diz? Porque não há substituto. Nenhum trabalho, nenhuma luta pela doutrina, enfrentar as dificuldades. Estou aqui confiando em Deus, mas isso tudo não substitui um relacionamento de amor com Deus que Ele quer que tenhamos. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão, pense, irmãos, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque se Ele abrir mão, a relação da gente se torna uma relação mecânica. Pode servir a Deus sem amor? E aí o que acontece? Um relacionamento mecânico, cumprindo rituais, dias, horários de cultos, liderar um determinado programa, dirigir um ministério. Tantas coisas nós podemos fazer de forma mecânica. E é possível, o texto diz que é possível viver uma vida assim, bem operosa, mas sem o amor verdadeiro. Sem o amor que Deus procura em nós. Porque ele diz: eu tenho uma coisa contra ti, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de que você viva no primeiro amor. Porque senão é uma relação mecânica e eu não quero essa relação. No exemplo da vida do casal, a palavra abandonaste o teu primeiro amor, tenho porém contra ti que deixaste. Algumas versões trazem abandonaste. É a mesma palavra usada para divórcio, quando o homem ia repudiar, abandonar, se divorciar da sua mulher. Ou seja, então ele repudia aquela mulher. A mesma palavra usada aqui para abandonaste esse primeiro amor. Você se divorciou desse estado tão prazeroso de relacionamento para viver uma vida distante. E abandonar o Senhor. A segunda consequência. A primeira é viver uma vida, a pessoa está ali com Deus, mas está num esfriamento total, numa vida mecânica, mesmo trabalhando muito, mas de forma mecânica. Deus não quer. Segundo é que a pessoa pode abandonar o Senhor. Porque, independente de qual foi a razão que levou aquela igreja a se esfriar, a consequência dela no final seria o quê? O abandono ao Senhor. Porque conforme o esfriamento do amor, vem o esfriamento também desse trabalho, o esfriamento dessa luta pela doutrina, o esfriamento desta perseverança, e a consequência, em muitos casos, é o abandono do próprio Senhor. Como numa relação conjugal, que às vezes um relacionamento é mantido por conveniência, se torna mecânico, se torna sem amor, mas continua o casamento, e às vezes há a própria separação e o próprio divórcio, e aí são duas coisas que o Senhor quer evitar. Por isso ele não abre mão do primeiro amor. E a terceira consequência, que não é praticamente na vida de um casal, mas tem mais uma, que ele diz mais para frente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente verei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. O que quer dizer isso? O castiçal simbolizava, irmãos, então, a influência daquela igreja, ou das igrejas, em relação à sociedade e ao meio que vive. O castiçal é algo que ilumina. Removerei isso, você não vai ter mais a influência como igreja que você teria lá em Éfeso. Acabou.
Porque que influência temos nós, se não aquela que vem do Senhor? Que luz que temos para brilhar, se não for a luz do Senhor em nós? A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, depois ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz porque ele é a luz que está em nós, então só podemos brilhar alguma coisa, podemos ter alguma influência ou relevância, se Jesus estiver tendo esse papel nas nossas vidas. Senão, é como que acender uma luz e colocar embaixo da cama que não pode ser visto por ninguém. Mas Jesus fala que quando acende uma luz, coloca no lugar mais alto para que ilumine todos que estão na sua casa, todos que estão na casa. Então, irmãos, ele não abre mão disso porque ele não quer um relacionamento mecânico conosco. Ele não abre mão disso porque ele não quer que lá na frente nós venhamos a abandoná-lo. E ele não abre mão disso para que a gente não perda a nossa influência sobre o mundo. Não perca. E a terceira lição que eu tiro, irmãos, é no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. O esfriamento é consequência do pecado ou do afastamento de Deus. O texto diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Ou seja, é uma situação não só que pode ser mantida, é uma situação que ela é fruto de um afastamento de Deus. Aquela igreja estava aos poucos se distanciando do Senhor. Estava, devido a algum pecado na sua vida, devido a um distanciamento da falta de manutenção dessa relação de amor, a igreja foi se distanciando, esfriando, e Deus diz que isso não pode acontecer. Que não há substituto para esse amor. Por mais que você trabalhe, por mais que você seja uma pessoa que zele pela doutrina, não abra mão disso, de ter um relacionamento de amor, e não é qualquer amor, é do primeiro. Talvez eles tivessem um resquício de amor, o amor estava esfriando, mas Deus falou, não. Jesus falando, o primeiro amor. Não é qualquer amor. Não era um amor frio de qualquer jeito. Não é um relacionamento superficial, é o primeiro. E ele diz, lembra-te de onde caíste. Sabe o que ele quer dizer? Existe algum momento que aquela igreja ia caminhando bem, mas em algum momento, esse relacionamento teve uma... Eles estavam caminhando juntos e em algum momento se separaram nessa caminhada. Em algum momento houve um distanciamento, em algum momento houve uma quebra dessa relação, que ela já não era mais como antes. A relação já não é mais a mesma. Talvez a igreja estava percebendo ou não esse esfriamento, essa distância, mas Jesus percebeu. Eu quero o relacionamento que eu tinha antes com vocês. Não quero mais esse relacionamento de agora. Esse trabalho todo, eu não reprovo, eu estou reconhecendo, mas eu não quero só isso. O esfriamento é consequência do pecado no afastamento de Deus. E ele diz, lembra daquele momento, lembra de onde caíste e arrependa-te. Ou seja, volta. Talvez caiu de uma posição de um ótimo relacionamento com Deus, de um relacionamento chegado, caiu de uma posição de usufruir de uma paz com Deus, que hoje já não é a mesma. De usufruir de uma vida espiritual com Deus, que hoje já sabe que não é mais como era antes. Já foi melhor. E ele fala, volta à prática das primeiras obras, ou seja, daquelas obras que eram movidas por este amor, por este primeiro amor. Das obras que eram feitas, motivadas por esse primeiro amor. Não dessas obras que estão sendo mantidas de forma mecânica, não dessas obras que estão sendo mantidas de forma que já não era tão intensa quanto antes, ou não desta forma, que essas obras que são mantidas por uma motivação errada. Eu faço, mas já não faço para Deus, eu faço porque eu tenho um cargo, eu faço porque eu preciso fazer, eu vou à igreja porque eu tenho que ir, eu faço isso, aquilo, porque eu tenho que fazer. Jesus, uma vez eu vi um pastor dizendo assim, olha, aqui você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer. Jesus não quer esse tipo de relação, Ele quer que você se relacione com Ele por amor. Eu quero fazer, eu quero estar aqui, eu quero estar na presença de Deus. É diferente. Há momentos que a gente precisa exercer a disciplina e tem que fazer quando as nossas emoções estão lá embaixo. Há alguns momentos assim. Eu não estou com muita vontade de orar, mas preciso orar. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou. Mas são momentos. Não é uma constante. Depois passa. Irmãos, para concluir, eu gostaria de enfatizar essa aqui. Lembra de onde caíste. Às vezes a gente... Na nossa relação com Deus, a gente lembra um momento exato, a gente lembra
Talvez não é a primeira vez que você hoje ouve uma pregação desse texto, já renovou o seu amor para com Deus, e algumas vezes. Mas há um momento que a gente lembra que naquela decisão, naquela escolha, naquela situação, eu senti que comecei a caminhar num caminho que estava me distanciando de Deus. Talvez há situações que não são tão evidentes. A gente não percebe o momento exato que houve isso, ou uma decisão exata. Mas a gente percebe que a vida não é como deveria ser. Então, e eu não consigo lembrar do momento exato, mas eu lembro que há um relacionamento mais chegado com Deus e é isso que eu quero. E eu penso, irmãos, em relação a esse texto, que há 3 tipos de situações, 3 tipos de pessoas. Há aquela que está vivendo isso, esse primeiro amor, hoje constante, e eu amo mais a Deus hoje do que eu amava antes, eu estou mais consagrado hoje do que eu era antes, esse texto só vem reafirmar aquilo que realmente eu tenho vivido nesse primeiro amor, eu quero que o Senhor me mantenha assim. Essa é a primeira condição. A segunda é aquela que diz, olha, eu já vivi isso em um momento, eu tive uma vida espiritual mais intensa, eu vivi uma vida mais prazerosa com Deus, hoje está mais difícil, hoje eu estou mais apagado, hoje Deus parece mais distante. E esse é o momento de voltar a esse relacionamento mais chegado com Deus, porque Ele está dizendo aqui que Ele quer isso. Na parte dele, Ele anseia por isso. E há um terceiro tipo de situação que às vezes pode acontecer, que a pessoa diz assim, olha pastor, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Eu nunca vivi algo assim, eu nunca vivi esse primeiro amor, a minha vida, ou você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou entregou, mas nunca viveu esse amor que você nunca vivi esse amor que você está falando. Eu estou na igreja, eu cheguei, estou aqui, mas esse amor intenso, esse relacionamento chegado, eu não entendo, não sei o que é isso. Então, é uma oportunidade para você começar a experimentar o que é viver um relacionamento de intimidade e de ter um relacionamento mais chegado com Deus. E eu gostaria de orar nesse momento. Eu lembro aos irmãos que sempre quando eu trago uma palavra, primeiro eu falo, é uma palavra que fala comigo. Por isso que eu falei, eu quero abordar esse texto de um lado devocional. Não é um estudo bíblico sobre as 7 igrejas do Apocalipse, o que elas representam nas eras cristãs, né? No decorrer da história, que cada igreja representa. Eu estou abordando isso de uma forma devocional, o que Deus fala ao meu coração. E que possa falar ao teu coração também, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar por um momento. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor anseia em ter um relacionamento bem chegado conosco. Um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com o Senhor. Um relacionamento, Deus, que de tão prazeroso nos leve a frutificar, nos leve a gostar de estar em Tua presença, nos leve a naturalmente falar para quem estiver perto de quão prazeroso é servir a Jesus. Um relacionamento, ó Deus querido, que nós amemos estar na Tua presença e que, ó Deus, a consequência dele seja te obedecer, de maneira que nada é tão custoso que o Senhor nos pede para poder manter e aprofundar esse relacionamento. Nada, Senhor, que o Senhor venha nos pedir, nenhum passo de fé, de obediência, é tão difícil diante do prazer de usufruir da presença do Senhor, da comunhão mais chegada e íntima contigo, Senhor. Aprendemos nessa manhã que o Senhor não abre mão disso. Não existe nenhum substituto para isso, Pai. Nenhum trabalho, nenhum labor substitui um relacionamento de amor. Nada mecânico, ó Deus, pode suplantar a intimidade contigo. Então nessa manhã, Pai, eu peço, se há alguém aqui que talvez nunca experimentou isso, que nesta manhã possa entregar sua vida para Jesus, possa te receber como Senhor da sua vida, possa iniciar esse relacionamento de amor com o Senhor, possa compreender a plenitude, ó Deus, do sacrifício do Senhor, do amor que o Senhor tem por Ele, revelado na cruz. Pai, eu oro por aqueles que talvez já viveram momentos tremendos de intimidade contigo, de profundidade espiritual, mas hoje o relacionamento já não é mais o mesmo. Que eles possam entender que o Senhor quer isso de volta. Que o Senhor quer esse relacionamento de volta, Pai.
E que eles possam nesta manhã sair com um relacionamento renovado com o Senhor. Renova o primeiro amor, que eles possam se lembrar de quando foi o momento. E se não lembra o momento, não importa. O que importa é nesta manhã falar: Senhor, eu quero voltar ao princípio deste amor, Pai. Pai, aqueles que estão vivendo desta forma, com um relacionamento cada vez mais vivo contigo, que possam perseverar assim. Que o Senhor possa manter essa chama acesa, de um amor vívido, de uma intimidade cada vez mais profunda, ó Deus, com o Senhor. Pai, perdoa-nos, onde temos falhado. Às vezes, ó Pai, trabalhando para Ti, mas não olhando para Ti. Perdoa-nos, ó Pai, e leva o nosso olhar para Ti, Senhor. Agradar-te é o melhor. Ser agradável a Ti. Tua palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Que o Senhor seja o nosso prazer maior. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Arnaldo. Vamos cantar a primeira estrofe deste hino, Brilha no Meio do Teu Viver. Fiquemos em pé. Não somente para fazer um feito singular é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Pai, eu te agradeço por esta manhã. Recebe esse culto de louvor e gratidão ao teu nome. E eu te peço, ó Deus, que o teu amor, Senhor nosso Deus e Pai, que a graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.